Oi, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Eu sou a Lu, do Ateliê Luiz Perillo e do time Scrap das Gurias. E hoje eu vim aqui pra gente fazer um livro. Eu fiz esse aqui. Ele tem uma janelinha. Aqui tem um papel artesanal, que foi a Nair que fez, né? Aqui tem um clipe, um paper clip. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer videozinhos mostrando. Aqui tem um pingentezinho também, né? Eu posso fazer videozinhos ensinando a fazer esses enfeites. E aqui temos uma costura, tá? No vídeo da Paty, lá atrás, no vídeo de TN, ela mostrou como é que a gente faz uma costura mais ou menos desse tipo, só que ela usou um caderno. E dessa vez nós vamos usar 3 cadernos. Esse aqui eu fiz com 4 cadernos, ó. Se olhar por aqui, ó, 1, 2, 3, 4. É um livro com miolo com papéis de 120 gramas, ou seja, ele serve como sketchbook, ele serve como para escrever, para desenhar, para pintar. Ele pode ser utilizado caneta nanquim, que ela não vai passar para o outro lado, porque as folhas são de 120 gramas, tá? Para fazer o revestimento desse livro, eu utilizei tecido laminado. Eu vou deixar aqui em cima no card o link para o vídeo que eu ensino a laminar tecido, tá? Para a gente não precisar fazer isso de novo. Esse tecido até ganhei da Paty, ele é dourado, ele parece um linho, mas ele tem um brilho dourado, ó. Né? Aí aqui tem um clipezinho em forma de coração, que a gente faz também com clipes comuns, né? Ó. E ele tem... Esse aqui fiz com 4 cadernos. Apesar de quem é a rainha da reciclagem do nosso grupo ser a Nair, tem umas coisas que eu não consigo ver jogar fora. Este aqui, por exemplo, era uma caixa de shampoo. Vinha 2 shampoos e aí tinha essa janelinha aqui para aparecer. E eu disse, vai ficar tão bonitinho fazer, né? Então, outra que apareceu na minha frente que eu também amei foi essa embalagem aqui de farinha de aveia, ó. E ela vem com esse coraçãozinho vazado. E é essa aqui que eu quero fazer junto com vocês. Não sei, né? Não sei como é que vai ficar. Nunca fiz um coração vazado. Vamos fazer junto e ver como é que fica. Antes da gente começar, eu queria ver quem ainda não está inscrito no nosso canal. Então, aqui embaixo tem o botãozinho para se inscrever. Aciona o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, das novidades, de vídeos de dicas que a gente não tem dia certo para colocar. Curte o nosso vídeo e compartilha com seus grupos de amigos, pessoas que gostam de artesanato. Tá, mas como é que eu vou curtir o vídeo se eu ainda não vi? Nem sei se eu vou gostar. Não tem problema. Curte primeiro, que é para não correr o risco de esquecer. Se chegar lá no final e tu não gostar, tu volta aqui e descurte, tá bom? Então é isso, gente. Vamos passar para os materiais e o que a gente vai precisar utilizar. Aliás, gente, antes da gente começar a falar sobre os materiais, eu vou fazer uma enquete. Eu tô testando, eu sempre faço as minhas gravações com uma câmera de cima, assim, bem na perpendicular. Só que o que acontece? Essa câmera que fica em cima, ela não aproxima tanto que dê para mostrar no detalhe. Hoje eu estou testando essa câmera na diagonal, que pega bem mais pertinho e que eu consigo, eu acho que, mostrar com mais detalhe. Vai chegar a hora que eu vou ter todas, né? A da frente, a do detalhe, mais a de cima, mas por enquanto eu só tenho 2. Então, escreve aqui embaixo nos comentários se vocês preferem, se gostam assim, desse jeito que ficou, se ficou fácil de ver, se ajuda. Ou se vocês preferem aquela câmera de cima, que mesmo que não chegue tão pertinho, dá para enxergar melhor. Eu quero saber a opinião de vocês. Então tá, o que a gente vai precisar para fazer isso? Além, claro, dos materiais de sempre, régua, estilete, cola, dobradeira, espátula, o de sempre, nós vamos precisar então de uma embalagem qualquer, tá? Se não tiverem ou não quiserem uma embalagem vazada, pode fazer reto, sem nada também, não tem problema. O procedimento é o mesmo, aliás, essa partezinha aqui dificulta um pouco, mas é isso que a gente vai ver como é que faz, tá? A gente vai precisar, então, de tecido, de preferência laminado. Cadê o meu? Aqui.
eu fiz esse tecido aqui, ó. Tá? Ele já está laminado numa folha de sulfite 120 gramas também. Aí, para o lado de dentro, poderia ser um tecido laminado também. Eu optei neste aqui, neste outro aqui, eu fiz, olha só, deste lado aqui, ó, eu fiz com tecido laminado, que ele vem mais para frente aqui. E deste lado aqui, eu quis colocar este papel aqui artesanal, porque era ele que eu queria que aparecesse na janelinha, tá? Mas a gente vai fazer de outra forma este outro aqui. Eu resolvi fazer ele com papel de kit digital, e eu escolhi qual é a figurinha que eu quero. O papel que eu escolhi para botar dentro é este aqui, tá? Então vai ficar com esta combinação aqui. Mas eu quero que na janelinha apareça essa figurinha aqui. Esse papelzinho aqui, que a gente vai colocar aqui, ó, desse jeito. Porque essa é a estampa que eu quero que apareça, certo? O que mais que a gente vai precisar? Dos cadernos. Então, essa distância aqui, nesse caso aqui, tem pouquinha coisa mais do que 2 centímetros. Eu fiz um testezinho com 2 cadernos só e achei que ficou faltando. Então, eu resolvi fazer com 3 cadernos. Como é que a gente faz? Eu peguei aqui os meus papéis. Aqui, esta caixinha tem exatamente de altura 17,2 centímetros. Eu gosto de fazer exatamente da mesma altura. Não gosto de deixar sobra na altura. Essa daqui eu fiz assim, ó. Não sobra nem em cima nem embaixo, tá? O pouquinho que aparece aqui, na verdade, é o volume do próprio tecido, porque eu cortei exatamente do mesmo tamanho. Aqui eu tentei, mas é mais difícil acertar isso aqui, vocês vão ver por quê. Ó, mas tá quase rente também, tá? Esse aqui eu arredondei para não ficar contando 17,2, eu arredondei para 17, então vai dar 1 milímetro de sobra em cima e embaixo. E assim, ó, nesta distância aqui eu tenho 10,5. 10,5 é exatamente a metade de uma folha A4 dobrada assim, né? Como ela tem 21 por 29,7, se a gente dobrar ela nesse sentido, ela vai ficar exatamente com os 10,5. Só que tem um porém. Quando a gente dobra as folhas de papel para formar cadernos, ela não fica bem certinho. Quando a gente dobra assim, ó, quando a gente dobra desse jeito, ele faz essa escadinha aqui, ó, de um lado e do outro. Muitos encadernadores gostam de deixar desse jeito, porque é a marca registrada de um livro ou de um caderno artesanal. Ela não é refilada, mas pode. Tem gente que gosta dele certinho, refiladinho. Esse aqui eu refilei, tá? Ó. Este aqui não tá com aquela escadinha, ele tá refiladinho, né? Esse aqui eu não vou refilar, eu vou deixar assim, porque eu não quero. Se eu cortar muito aqui para refilar, ele vai ficar com um bom espacinho. Ainda dá, eu acho. Se der 0,5 centímetro, ainda fica bom. Mas como... Vamos ver, depois na hora, se eu mudar de ideia, a gente refila, tá? E aí eu fiz a seguinte conta. Eu peguei, então, o papel e cortei 21, que é para dar os 10,5. Na verdade, eu não cortei, ele é o tamanho do A4 na largura. E a altura 17, conforme a gente já conversou. Eu vou fazer 3 cadernos de 10 folhas cada um, tá? Então, eu vou separar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
tá? Existem algumas maneiras de dobrar. Se eu travar aqui bem travado e dobrar esta parte aqui para cima, a escadinha vai ficar só de um lado. Se eu dobrar primeiro ele na mão, assim, para chegar aqui até o meio, ele vai ficar com uma escadinha de um lado, do mesmo tamanho que a escadinha do outro. Se eu vou refilar, eu prefiro travar e daí tirar depois aquela outra parte. Se eu não pretendo refilar, eu gosto mais deste tipo de dobra que fica uma escadinha para cada lado e ele fica em V. Vamos ver se dá para enxergar. Aqui, ó. Tá vendo aqui um V aqui, ó? Então, essa é a maneira como eu vou fazer, tá? Então, a gente junta bem, vê que tá bem certinho aqui, prende na mesa, linha, né? E aí, com a dobradeira ou alguma coisa que faça o mesmo papel, a gente amassa, tá? Não precisa apertar demais, porque eu gosto dessa curvinha aqui, ó. Meu objetivo não é fazer que ele fique igual a um livro de enciclopédia, que ele é super achatado e fica perfeitamente um bloco quadrado. Esse aqui não, ele vai ficar mais gordinho atrás, aqui, ó, do que aqui, ó. Tá vendo? Porque ele preserva essa curvatura aqui, que eu acho bem legal, tá? E é assim que eu vou fazer. Então, aqui, o primeiro caderno tá pronto. A gente faz um esforço para manter ele na mesma posição, tá? Essa parte aqui eu vi que ela é de cima, eu vou botar aqui. Agora eu vou fazer a dobra do segundo caderno. Tá? Pronto. Aqui nós já temos os 3 cadernos que a gente vai utilizar aqui dentro. Ó. Tá vendo como é que fica aqui, ó? Ele faz tipo um zigue-zague em função das escadinhas que eu falei. Isso pode ser retirado ou pode ficar assim. Como ele ficou sobrando, porque claro, ele se expande, né? Porque a gente dobra e aí aqueles que estão para dentro vão ficar mais para fora. Ele ficou sobrando aqui um pouquinho. Ó. Então ele nos dá a chance de fazer o refile e eu vou fazer então para mostrar como é que a gente refila, tá? Ok, então agora vamos deixar de lado um pouquinho isso aqui e vamos fazer o revestimento da capinha. Isso todo mundo já tá careca de saber, né? É só a gente colar. E virar as pontas para dentro, tá? Vamos lá? Olha só, nesse caso aqui, como o meu coração é muito para baixo, aqui da forma como eu refilei, ele vai ultrapassar. Então, só nesse pedacinho aqui eu vou dar uma fundadinha com a tesoura para ele não pegar no coraçãozinho ali, tá? Aqui, ó. Eu vou tirar um pedacinho. Ó. Só para ele não passar por cima ali do coração. Então, claro que quando a gente coloca tecido laminado sobre um papel que não é assim tão grosso, porque a gente tem livros de capa dura, que são feitos com o papelão, né, o Hurley,
A gente tem livros de capa mole, que são aqueles livros que a capa é de couro ou de sintético, mas que ela é molinha. E a gente tem os livros chamados de capa macia, que é esse tipo aqui. Ela não é mole, mas ela também não é rígida, né? Ela tem uma certa... Se eu fizer assim para puxar as folhas, ele tem uma certa maleabilidade. No caso desse aqui, ó, ele é também, ó, a capa dele é uma capa macia, ela dobra. Se fosse de papelão de 2 milímetros, não dobraria, né? Então, assim, se eu quiser fazer esse movimento aqui, ele se presta a isso, tá? Agora a gente vai ver como é que a gente faz para dar o acabamento aqui no coraçãozinho. Basicamente, a gente precisa tirar uma parte grande da parte interna do coração, deixando uma sobrinha de menos de 1 centímetro, tá? De 5 a 7 milímetros para poder virar para o lado de dentro. Então, a gente vem com o estilete delicadamente, para não correr o risco de cortar demais, ó, e vai fazendo o contorno para poder vazar esse coração. E aqui, ó, tá? Saiu aqui. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar uma tesourinha bem afiadinha e dar picotinhos aqui, ó, até quase encostar no papelão, na capa. A gente não pode ir tão fundo que encoste mesmo lá, porque daí na hora que a gente virar pode aparecer algum pedacinho da espessura desse papel cartão aqui, tá? Então a gente pode fazer assim, ó. Quando a gente faz assim, ele vai até ali, encosta, mas não afunda, ó. Dá pra ver? Assim, tá? Quanto mais redondinho for o local que a gente vai virar, mais juntinhos tem que ser os picotes, para ele poder fazer a curva. Quanto mais reto, se fosse reto, no caso, por exemplo, desse daqui, ó, eu não fiz picote nenhum nessas partes retas longas, eu fui fazer picote mesmo, só na curvinha para ele poder virar, senão ele não vence a virada na curva, tá? Então... Pronto. Aí a gente vai testar, né? Puxando para dentro para ver se ficou tudo certinho. Ó. A própria curvatura do dedo ajuda, né, a fazer o movimento. Parece que ficou certinho. Aqui no bico vai ter partes sobrepostas, né? Para poder fazer aquele bico. Vai ser a parte mais chatinha de fazer. E aí a gente dá uma amassadinha e as coisas se ajeitam. Tá? Agora nós vamos passar cola e fazer isso ficar fixo. Ficou bom, né? Ficou parelhinho. Agora, antes da gente fazer o lado de dentro, a gente precisa colocar, no meu caso, eu quero colocar a estampa que eu quero que fique para fora, porque como esse meu papel, se tu tem um papel de scrap, tá? Com estampa dentro e fora, e tu acha que combina colocar a de dentro assim, e a que aparece aqui fora ficar bonito, pode, daí não precisa fazer isso que eu tô fazendo. Como a minha é digital, eu imprimi um lado só, eu vou colocar outro papel aqui para aparecer do lado de fora,
E depois eu vou cobrir tudo com o meu papel, tá? É importante que a gente coloque cola o mais pertinho da borda, não tanto que vá vazar para o outro lado, mas bem próximo da bordinha para ele não ficar com aquele vão assim, né? Ó. Se sujou pro lado de cá de cola, a gente vem e limpa, né? Pode ser com cotonete, pode ser. Eu tô fazendo com a unha até porque esse papel de baixo tá laminado, então ele tem uma película plástica por cima, então fica fácil de limpar. Vocês lembram? Vou deixar aqui no card também o linkzinho para o vídeo que eu ensinei a fazer aquele saquinho antiestática. Ó, lembram? Ele também é muito bom para isso, para não ficar aquela cola grudando, né? Aí a gente bota um pouquinho, só para não colar em nada. E tá pronto, ó. Agora sim a gente vai fazer o acabamento interno. Deixa eu tirar essa borda aqui. Pronto. Já tá forrado e encapado. Agora vem a parte mais divertida, que é fazer a encadernação. Como é que a gente faz, então, para conseguir colocar? Lembram que eu deixei os cadernos aqui? Essa parte é a parte de cima, essa aqui também é a parte de cima. Então, ó, não vou virar, eu vou colocar aqui dentro, cabeça com cabeça, pé com pé, ó, certo? Agora, antes da gente costurar, a gente tem que definir se a gente quer refilar ou não, se o tamanho tá bom ou não. No meu caso aqui tá sobrando, ó. Deixa eu botar retinho, ó. Isso aqui é o que tá sobrando, então eu vou ter que refilar mesmo, certo? Então, como é que a gente faz para refilar? Antes da gente costurar, eles têm que estar bem alinhadinhos. E aí eu vou verificar aqui, ó, naquele meu degrauzinho, quanto que tem aqui mais ou menos de sobra. O meu tem praticamente meio centímetro. Não, tem 3 milímetros, tá? Então, como é que eu vou fazer? Isso eu vou recomendar fortemente que tu faça isso em pé, porque é pra gente enxergar direitinho, não fazer torto. O ideal é que seja feito em pé. Eu vou fazer aqui sentada por conta do vídeo, mas, né, se puder fazer de pé para olhar de cima, melhor. A gente alinha ele na base, para ter certeza que ele tá retinho. Tenta alinhar nessa ponta de cá, na parte que tá dobrada, assim, para ele ficar o mais retinho possível, e a base também. E aí a gente vai colocar a régua bem onde começa a escadinha, ó, bem onde começa a escadinha, ver se tá alinhadinho, se tá retinho pela base também. Às vezes a gente dobra e ele fica meio envezado, daí a gente corrige isso no refile, tá? Pronto, cheguei onde eu queria. Com a lâmina do estilete bem novinha, ou seja, se vocês já usaram para cortar isso, cortar aquilo, como eu usei para cortar coisa com tecido com cola, a gente vem e tira a pontinha para que a nossa lâmina fique bem novinha, tá? E aí, com delicadeza, não é força, não é força. O que faz força aqui é esta mão aqui. Muita força para segurar a régua e o papel para que ele não sambe, para que ele não se mexa. Agora, este aqui é precisão, leveza e tantas vezes quantas forem necessárias até cortar tudo, tá? Então, a gente encosta por fora
Antes de chegar no papel, encosta no estilete e passa. De novo, sem fazer força. De novo. E pronto. Ó. Ó. Fica perfeito. Sem degrau, sem nada. Vamos testar para ver se ele entra aqui e não fica sobrando. Aqui, ó. Ó. Tá vendo ali, ó? Vai ficar para dentro, não vai sobrar. Então tá bom. Tá bem do tamanho que eu queria. Vamos ver o próximo. Pronto. Agora é a hora da gente fazer uma coisa que se chama gabarito de furação. O que é um gabarito de furação? A forma que a gente tem de garantir que os furinhos que vão ser feitos nos cadernos coincidam com os que vão ser feitos na capa. Se a gente não fizer um gabarito, a gente pode fazer um furo mais para lá, um mais para cá, e aí os cadernos ficam todos tortos, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa de 2 papéis, eu gosto de fazer assim. Este aqui, eu fiz ele exatamente da altura da minha capa pela largura da lombada, que são aqueles 2 centímetros e pouquinho, tá? E aí, este aqui vai servir para eu furar a capa. Como é que nós vamos fazer? A gente já sabe que eu tenho 3 cadernos e eu tenho aproximadamente 2 centímetros de largura da lombada. Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu marcar de meio em meio centímetro, eu vou ter exatamente os 3 cadernos aqui, tá? Então, eu vou vir com a régua aqui. Deixa eu alinhar. Não é fácil fazer isso com uma fitinha tão pequena, porque eu podia ter feito isso antes. Mas, enfim, tá aqui, ó. Meio centímetro. E eu vou riscar. Mais meio. E eu vou ter outro risco. E mais meio. É onde vai ficar o outro caderno, certo? E aí sobrou meio para lá, meio para cá. Mesmo que a minha medida aqui não seja tão exata assim, a gente centraliza, né? Dá até para colocar uma fitinha crepe aqui para prender. E um detalhe, como a gente vai fazer a costura ficar aparecendo pelo lado de fora da capa, a gente faz assim, o furo da capa a gente faz de fora para dentro, que é para o furo ficar bonito. A gente sempre pode escolher se a gente quer furar de dentro para fora ou de fora para dentro. Normalmente, quando a gente vai furar de dentro para fora, um caderno assim, existem ferramentas, tem o chamado berço de encadernação que facilita, mas não é necessário. A gente consegue fazer só com um pedaço de EVA para fazer o furo. Só que o que acontece? Quando a gente fura, o lugar onde entra o agulhão, ou o alfinetão, ou o furador, ou seja lá o que for, ele fica bonito. Aonde ele sai, ele fica meio para fora, fica um rombo, fica rombudo, como a gente chama. Então, a gente tenta fazer a parte bonita do buraco ficar para o lado que vai ser exposto. Então, se o meu caderno, por dentro, eu vou abrir e vou olhar, eu vou fazer o caderno de dentro para fora, para o rombudinho ficar aqui sem aparecer. E se a capa, a gente vai enxergar a costura aqui por fora, eu vou furar de fora para dentro, para o feinho ficar aqui onde não vai aparecer, tá bom? Então, nós vamos decidir também quantos furos nós vamos fazer. Eu quero fazer
aquela encadernação simples, que nem a Paty mostrou, que a gente vai ter 3 furos, tá? Então, vai ser uma linha comprida aqui, uma linha comprida aqui. Ó, como eu fiz esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Eita! Ó, aqui tem um furo. Aqui tem outro furo e aqui tem outro furo, para cada caderno, certo? Então, nós vamos fazer como? Primeiro, a gente vai achar um meio, que é a maneira mais prática. Outra coisa, eu vou marcar... deixa eu trocar a câmera. Tá. Então, primeiro, a gente vai marcar o meio, que é a coisa mais fácil. Mas antes, nós vamos estabelecer que essa parte aqui vai ser a cabeça, a parte de cima do nosso molde, como a parte de cima do livro e a parte de cima de cada caderno, certo? Para a gente não virar depois. Para achar o meio, basta a gente dobrar o papel e a gente já vai ter o meio, que vai ser o nosso primeiro furo. Então, é só a gente passar um traço aqui e nessa interseção entre as linhas e o traço do meio vai ser um furo. E a gente decide a que distância das bordas a gente quer que seja o outro furo. Para esse tamanho de caderno, eu achei interessante fazer com 1,5 centímetro. Então, a gente só precisa vir aqui e marcar 1,5 centímetro e aqui 1,5 centímetro, passar uma reta e a gente já vai saber onde é que a gente tem os outros furos. Ó, então na capa eu vou ter furo aqui, aqui e aqui, aqui no meio e aqui, aqui e aqui, certo? Tá, e os cadernos? Os cadernos, a mesma coisa, a gente vai fazer a parte de cima, a gente pega e vinca em qualquer ponto, isso é indiferente, é só para facilitar. A gente vai vincar para fazer uma dobra. Ah, então eu vou passar uma reta aqui. E aqui, eu também cortei ele exatamente do tamanho do caderno, tá? E então, eu também quero que ele fique a 1,5 centímetro daqui de cima. Ah, vamos marcar o meio também aqui, peraí. E... Então, aqui eu tenho um furo, aqui eu tenho outro furo e aqui eu tenho outro furo, certo? Então, a gente vai pegar... Eu tenho essa plaquinha aqui que eu fiz com um pedaço de papelão, ou 2, colado um no outro, para que não ultrapasse, né? E aqui tem 2 ou 3 folhinhas de EVA, que isso aqui é fininha, também coladas, para a gente poder furar, certo? Então, como é que nós vamos fazer? A capa, nós vamos pegar, então, de dentro, de fora para dentro. E a gente vai pegar o gabarito que a gente fez com a parte de cima para cima. Daqui é a nossa estrelinha, ó. Então, a gente vai centralizar bem direitinho aqui. Se quiser, pode prender com uma fitinha aqui e aqui. Eu não vou fazer. E aí, a gente pega um agulhão, como, por exemplo, esse daqui, que tem a ponta bem fininha, e a gente vai furar, ó, exatamente em cada marca que a gente fez para furar. Pronto. Ó. Ficaram os furos bem bonitinhos e por dentro, ó, como eles ficam mais com volume, ó, umas rebarbas aqui. Essa parte fica para dentro. Agora, nós vamos furar os cadernos com o outro gabarito, que a gente vai dobrar ali onde a gente vincou.
Não precisa muita coisa, é só para ele ficar assim. E aí nós vamos pegar os cadernos, ó, a parte de cima tá aqui, a parte de cima tá aqui, a gente coloca dentro, o gabarito fica dentro, assim, né? Alinha direitinho para ele ficar na posição correta. Aí a gente coloca o caderno aqui no EVA, alinha de novo para ver se ficou certinho, vem em cima e embaixo, empurra bem para ficar bem certinho. E a gente precisa fazer o seguinte, ó. Aqui eu tô deixando, vou virar assim. Ó, eu tô deixando mais ou menos com um ângulo de 90 graus, né? Aqui, certo? O meu furo, ele tem que fazer um ângulo de 45 graus, para que o furo esteja no meio aqui e também esteja aqui no meio, senão ele vai ficar mais pro lado, tá? E daí não fica tão bom. Então a gente, mas é a olho, né, gente? Tá? É mais ou menos. Então tá alinhado, a gente coloca ali no lugar onde vai ser o furo, procura uns 45 graus e fura. Ó, o furo fica no meio aqui e fica no meio aqui, bem na curvinha, certo? Aí a gente vai fazer isso com o furo do meio também. Aqui. É difícil furar tantas folhas assim, a gente costuma fazer com menos, normalmente eu uso 6, 5 e dessa vez eu resolvi fazer com 10, então é um pouco mais chatinho de furar, mas vai. Ó, furou aqui. E ó como é que fica por fora, aqueles rombudinhos aqui, ó. Tá? Ok. Então, essa aqui é a minha parte de cima, eu vou deixar aqui certinho para cima. Não vou mexer não vou alterar a ordem dos cadernos. Vou fazer a mesma coisa com os outros dois. E agora a gente vai costurar. Essa costura chama pamphlet ou borboleta, são costura panfleto. Os cadernos são costurados individualmente, um não interfere no outro e não depende do outro. É feita uma costura para um caderno, outra para o outro e outra para o outro, tá? Isso aqui, ó, dá para guardar. Eu costumo guardar com um clipezinho assim, junto com o projetinho do livro, porque se eu quiser depois fazer mais livros iguais, do mesmo tamanho, eu não preciso repetir esse projeto do gabarito de furação, tá? Então a gente vai pegar uma linha e uma agulha. Ai, que tamanho de linha, que tamanho de agulha. Não vou nem dizer o tamanho da agulha, porque precisa ser uma agulha que entre o fio. Se o teu fio é fininho, a agulha pode ser com um buraco mais fininho. Se o teu fio é grosso, tem que caber. Então, assim, como eu vou usar fio encerado, ó, esse fio encerado aqui, ele não é muito fino, não. Eita, cadê a ponta? Tá aqui. Ó, ele não é muito fininho. Então, eu preciso usar uma agulha que caiba. No caso, eu vou usar essa aqui. Não adianta nem me perguntar número, que eu não faço a mínima ideia. Eu vou nas lojas e compro um monte de agulha, uma pequena, uma grande, uma média, não sei o número, tá? Aí, 2 medidas do caderno já são suficientes, tá? Eu boto um pouquinho mais, eu prefiro desperdiçar um pouquinho do que faltar. Outra coisa que facilita na hora de enfiar o fio encerado é pegar a dobradeira e amassar a pontinha do fio. Aí ele fica bem amassadinho e passa com mais facilidade no buraquinho da agulha. Ó, já passou e sem esfiapar, tá? Tá aqui, ó. Então, essa costura a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai começar, vamos escolher então aqui, começar pelo primeiro ou pelo último. Eu vou começar pelo último. Vou colocar aqui os cadernos, mais uma vez eu vou reforçar sem virar, sem... Agora então que já tá furada a capa e já tá furado o caderno, é mais importante ainda que não vire, tá? Aí nós vamos começar costurando assim, ó. Nós vamos colocar a agulha no meio, no furo do meio, tá? Do caderno, e nós vamos sair pelo furo do meio, da posição do último ou do primeiro, tanto faz, eu escolhi o último, aqui para fora, ó, tá?
Se ficar duro, não faz essa coisa assim, ó, de ficar fazendo isso para sair. Pega um alicatezinho, alguma coisa assim e puxa, para não ficar esgarçando o buraquinho, tá? Ó, aí a gente vai puxar. E a gente vai deixar um pedaço aqui para dentro, tá? Pode ser um pedaço grande assim. E aí, a gente escolhe se quer ir para cima ou para baixo, tanto faz. Eu vou aqui para cima. Vou botar por fora, então, no furo de cima. Ó, aqui, ó. Tá aqui. E vou encaixar também no furo de cima do caderno, ó. Para sair aqui dentro. Certo? Ó. E vou puxar. Ó, fica assim. Agora, a gente vai passar reto pelo furo do meio e vai lá no outro furo. Coloca aqui primeiro, depois procura o furo lá no caderno, ó. Primeiro eu coloquei no caderno, depois eu vou lá e procuro onde é que tá o furo na capa. Acho e tiro lá do outro lado. Tá? E agora que eu saí por fora, eu vou voltar pro buraco do meio. Mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado nessa hora é para não furar o fio que já tá ali, que a gente chama de não costurar o fio, tá? Então a gente tenta colocar bem pelo ladinho, né? Olha aqui assim e vai do ladinho do fio. Se ficar difícil de fazer direto, primeiro passa pela capa, depois vai e busca o caderno. E aí é assim, ó. Tá vendo que aqui o fio tá pro lado de cá da linha? Esse outro tem que ficar pro outro lado. Então, se ele saiu pro mesmo lado, a gente pega a linha e passa por cá, que é para ficar um de cada lado, porque é a maneira que a gente tem de amarrar. Ó, vou mostrar agora, peraí. Tá? Passou, já dá para tirar a agulha. Daí eu consigo mostrar. Ó, aqui tá esse fio aqui. E eu tenho que ter um fio para cada lado para eu poder amarrar, certo? Aí eu vou puxar, ó. Pode puxar um pouquinho de pressão, claro, não vai arrebentar, rasgar tudo, né? Mas ele tem que ficar, ó, firme, não pode ficar frouxo. Quando tá pronto, a gente dá um nozinho aqui. Mais um para garantir. E aí, fica a critério, tá? Pode ser cortado com 1 centímetrozinho aqui e deixar assim. Pode ser mantido ele comprido e depois colocar umas miçanguinhas aqui para fazer tipo um marcador. Eu vou fazer um lacinho porque eu gosto. Então, eu vou fazer aqui um lacinho. Vou deixar apertadinho. E aí eu vou cortar assim. Tá? Tá pronto o nosso primeiro caderno. Se quiser, depois de fazer isso, pode vir aqui, ó, e passar a dobradeira de novo, ó, para ele voltar a ficar mais fechadinho, tá? E aí vamos pro segundo caderno. Vamos olhar onde é que tá aqui. A parte de cima tá aqui, parte de cima do meu caderno aqui. Então, colocamos sem virar no lugar. Vamos fazer a mesma coisa. Pronto, gente. Olha só que bonitinho que ficou o nosso livro. Ó, refiladinho, retinho. E aí, olhem a costura, bacana.
A gente pode pendurar coisas aqui, pode colocar pingente. Aqui pode pôr uma plaquinha com o nome da pessoa ou do que é, para que é o livro. Ele não foi... Deixa eu voltar para cá, peraí. Ele não foi elaborado para ser um álbum por conta da gramatura das páginas, né? Como ele é de 120 gramas, tu até pode colocar uma ou outra foto nele, se tu quiser fazer ele tipo um journal, um diário, alguma coisa assim de anotações, e quiser colocar nele coisas assim, tipo fotografia, um ingresso, um ticket, um lembrete, uma receita, alguma coisa, um livrinho que te acompanha. Pode ser, né? Pode ser para desenho, pode ser para o que quiser, né? Eu gosto demais desses livros artesanais. Eu fiz ele sem fecho nenhum, né? Mas pode ser feito. E isso a gente já viu em outros tutoriais, né? Se quiser, por exemplo, fazer um fechamento com fita, a gente tem que lembrar disso antes e tem que, antes de colar esse acabamento aqui e aqui, a gente tem que colocar uma fitinha entre. Se a gente quiser colocar um ilhós, furar ele aqui e amarrar, dá também. Se a gente quiser colocar um ilhós aqui, colocar um elástico para fazer o fechamento, dá também, tá? Esse aqui, ele fica se abrindo porque ele tá muito recente, né? Se a gente deixar ele um pouquinho assim na mesa com um pezinho, não um peso grande aqui, ó, né? Mas um pezinho razoável, só para ele segurar um pouquinho o formato. Esse aqui não tava fechando, ó, e agora ele já tá bem mais domadinho, ó. Mal e mal ele fica levantado aqui, né? Então ele, até por conta dessa resistência que faz aqui, né? Esse livro, ele não foi produzido como a gente faz nos vídeos de álbuns que a gente faz, que a Ali faz bastante álbum assim, em que tu faz separado, tem a capa, tem a lombada e tem a quarta capa. E aí, como elas são coladas separadamente, com um espaçamento entre eles, aquilo ali fica muito mais flexível. Nesse caso, em que eu utilizei embalagens, ele resiste, porque ele não tem aquele espacinho aqui, né? Que a gente faz separando a lombada da capa. Então, isso é normal, tá? Mas depois ele fica bem maleável, ele abre bem. Ó, ele pode ser aberto. Ele não é difícil de escrever, de desenhar, ele fica aberto. Ó, é só acostumar, né? Aí a gente tem que fazer aquela apertadinha, que nem livro, assim, quando a gente dá uma apertadinha, ele fica mais confortável, né? E é isso. Era esse o projeto que eu tinha para esta quinta-feira, né? Digam aí se querem que eu faça uns vídeos mais curtinhos de partes, né? Esses clipes aqui, esses pingentes, né? Se vocês gostam dessas técnicas de encadernação, que foge um pouco, né? Vai um pouco além do scrap, né? Mas é a parte em que eu sou mais atuante, né? Na cartonagem e na encadernação. Então, um pouco eu trago, né? Tento adaptar e trazer um pouco de técnicas para a gente juntar com as coisas que a gente já faz no scrapbook. Então é isso, vou reforçar, relembrar, quem ainda não curtiu o vídeo, volta ali, curte pra gente, compartilha, se inscreve no canal e a gente tá aí de novo no próximo vídeo ou a qualquer momento com um vídeo relâmpago, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Funciona o dia inteiro, na hora de gravar, resolve entupir. Beleza. Se não tivesse sumido um,